Oi, boa tarde. Só queria fazer um último teste aqui do vídeo. Aí alguém, Giovana, tu tá aí, Giovana? Oi, fala um pouquinho mais alto aqui, tá um pouco baixo. Tá baixo? Tá todo mundo tá baixo ou para mais alguém tá volume normal, gente? Como é que tá aí o áudio para vocês? Meu tá normal, né? Tranquilo. Só vou testar aqui o vídeo, tá, gente? Rapidão. Talvez ele trave na hora da apresentação, mas é porque ele carregou melhor agora. Só para ver se ele vai passar direito. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Alexandre e hoje eu vim apresentar para vocês um animal. Pessoal, ele reproduziu aí para vocês, pelo menos esse comecinho direito? Ficou daquele jeito que a gente tinha visto antes, Marcela. Eu só... O áudio sai bem, mas tá travando a imagem. Ah, tranquilo, eu já imaginava mesmo, porque ele trava mesmo. Mas é só para a gente ter mais uma... A ideia é só ter uma visão geral mesmo, para não ter problema. Aí, na hora que quiser iniciar, é só me avisar. A gente pode começar. Pessoal do projeto, eu vou pedir um help de vocês. Eu só estou com uma tela hoje, não estou com duas telas já para poder ver o chat, a apresentação. Então, se em algum momento começar a travar muito e se começar a meu áudio ficar muito baixo, eu peço que, por favor, vocês me mandem mensagem no WhatsApp, que aí eu vou ver, eu estou com o celular na mão, eu vou ver e aí eu vou regulando a altura e vendo as outras coisas, tá? Que precise ajustar, tá bom? Então, eu peço esse apoio de vocês para me ajudar nisso. Aí eu gostaria de aproveitar, gente, né, agradecer aqui a presença de vocês e atender um pedido muito especial da minha família que está aqui, meu irmão Edson, minha irmã Manuela, estão aqui, minha mãe que não pôde estar, mas que mandou, me cobrou mandar um beijinho para cada um, mandar um beijo para os meus irmãos e para minha mãe, para minha família, que sempre, né, eu falo isso, eles sempre apoiam e sempre estão junto com todas essas empreitadas novas que às vezes a gente encara e que família é uma base muito importante para poder encarar isso de frente e ter força para a gente continuar e falar de conservação, falar de biodiversidade, ainda mais em Rondônia, é um desafio muito grande. Então, o Edinho, né, e a Manuela que estão aqui representando a família, um beijo. E, gente, qualquer coisa, se vocês ouvirem latido, é o meu cachorro que está escondido aqui no momento, mas de vez em quando ele quer ter um pouco de atenção das pessoas, tá bom? Aí ele começa a latir, atrapalhar a vida dos outros. O Bob tá aqui terrível hoje. Aí na hora que for para iniciar, Giovana, você pode me avisar, tá bom? Então, acho que já pode iniciar, já é 4 horas, pode ir. Eu vou. Só é outra coisa, pessoal. Boa tarde a todos e a todas, né? Gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade.
a Giovana, que fez esse convite para a gente falar um pouquinho sobre o nosso projeto e sobre um pouco sobre essa nossa fauna, que muitas vezes é desvalorizada e desconhecida aqui no estado. Então, agradecer a Giovana, o pessoal da Liga Acadêmica da São Lucas, muito obrigado pela oportunidade. E aí, pessoal, eu estou só com uma tela, então não vou estar olhando o bate-papo. Então, qualquer coisa, tem aqui os voluntários do projeto, tem a Giovana, o Alexandre, a Bruna e a Magna. Se alguma coisa, por exemplo, cortar minha voz, alguma coisa acontecer, vocês falem, coordenação de extensão. Eu falo, Marcela. Pode deixar. Eu falo sim. É tu, Amanda? Amanda. Gente, o mundo ele é muito pequeno. Aí, quando eu vi esse jeito de falar, eu sei quem é que fala dessa forma. Vocês veem como que o mundo é pequeno. Então, eu vou aqui, eu não vou estar vendo vocês. Então, qualquer coisa, a Amanda fala. E os meninos, qualquer coisa, também podem mandar mensagem. Eu estou aqui com o celular do lado, tá bom? Então, gente, me apresentar, né? Alguns aqui são conhecidos. A Amanda foi minha caloura de faculdade. Tem os meus familiares também, e os alunos do projeto, e os nossos já egressos, né, nossos formados. Mas meu nome é Marcela Oliveira, eu sou bióloga, eu sou formada pela Universidade Federal de Rondônia e eu fiz mestrado na Universidade Federal do Acre. E atualmente eu estou desenvolvendo meu doutorado aqui na Rede Bionorte pela Universidade Federal de Rondônia. Então, eu coloquei aqui um pouquinho, né, a ideia é falar um pouco sobre esse mico-Rondônia, um pouco da fauna de Rondônia, mas eu quero falar com vocês, principalmente, a gente precisa, a ideia aqui é despertar um senso crítico em nós, não só como nós biólogos, eu não sei se tem outras pessoas de outras áreas, né? Eu sei que minha irmã é analista de sistema e minha irmã é enfermeira, mas eu não sei quem são as outras pessoas, né? Se são de outras áreas ou não são não trabalham, atuam na área de pesquisa, mas a gente falar um pouco sobre essa nossa biodiversidade, tá? Então, eu também sou docente da Finca e eu sou atualmente, né, voluntária da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé, no qual o nosso projeto atualmente é vinculado, né? Nosso projeto, o projeto Químico é esse, ele é institucionalizado na OCIP Canindé. Atualmente, nós estamos passando um processo de reformulação estrutural do projeto, né, por conta de alguns financiamentos que nós estamos indo atrás. A gente está passando por um processo de reformulação. Então, o projeto Químico é esse, ele vai virar nosso braço de educação ambiental dentro do nosso projeto maior, que ele vai se chamar, né? Ele começou a se chamar semana passada, literalmente, né? Foi na sexta-feira, não, na quinta, ele começou a ser chamado de Projeto Sagui de Rondônia, e um dos braços dele é o nosso mais velho, né? Nosso filho mais velho, que é o projeto Químico é esse. Então, antes de eu começar qualquer coisa, como a maioria que eu acredito que ou já é formado ou está fazendo biologia, eu vou começar com aquela velha informação, né? Biólogo, gente, toda vez o que acontece com a gente? O pessoal vê uma planta, vê um inseto, vê qualquer coisa e vê aquela pergunta: qual o nome científico disso? E isso, né, a gente explicar que muitas vezes, por exemplo, eu sou mastozoóloga, a minha especialidade é com mamíferos. Só que eu sou especialista dentro de um grupo muito restrito de mamíferos que são de médio e grande porte terrestres. Eu sempre falo, se nadar, se voar e se tiver desse tamanho, né, menor de 5 centímetros, não me pergunta o nome que eu não sei. Ou é morcego, ou é rato, ou é qualquer coisa que nade, né? Então tem que dar uma olhada se não é uma ariranha, se não é um boto, se não é um peixe-boi. Mas, assim, voou e nadou, gente, já não é uma coisa que eu tenho muito domínio. Mas é muito comum as pessoas perguntarem para a gente todo tipo de nome, né? Outro dia me perguntaram o nome científico do alface. A sorte que eu lembrava de parte, né? Por causa que eu dou aula na agronomia, então algumas coisas eu conheço. Mas, inevitavelmente, perguntam, gente, qual é o nome desse animal? Ou qual é o nome dessa planta? E por que eu começo falando isso para vocês? Por que eu estou falando que o mico-rondônia é um animal desconhecido? Eu, como biólogo, tenho a obrigação de saber todos os nomes científicos de todos os animais e de todas as plantas? Não. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje
não é a gente saber o nome de todos os animais. É nós, como biólogos, como rondonienses e como brasileiros, utilizarmos dessa fauna em favor da preservação ou da conservação da biodiversidade. Então, eu trago esse memezinho, que é aquele clássico, né? Deus, um biólogo. Eu preciso perguntar o nome científico dessas 5 plantinhas. E, às vezes, a pessoa só chega com a folha, não tem flor, não tem nada, e você vai dizer assim, não sei, né? E aí eu queria fazer um teste com vocês. Eu queria, dentro desse contexto, entender dessa diversidade que é gigante, né? A gente tem especialidades dentro das áreas. Eu queria convidar para vocês para fazer um pequeno teste. Eu coloco aqui 3 imagens para vocês, né? Como a maioria da área, eu acredito que a maioria vai saber quem são esses animais que aparecem nas imagens. Mas esse teste não é para vocês. Se vocês estiverem em casa, estiverem em algum ambiente que você tem uma pessoa que não seja da área de biologia, eu peço que você pergunte quem é cada animal dessa foto e espere a resposta. Vamos fazer esse teste rapidinho? Vocês topam aí, Amanda? Dá para fazer o teste rapidinho? 2 minutinhos? Dá sim. Vamos lá. Eu vou fazer o teste aqui, né? Edson, tu tá aí, meu irmão? Ele vai até fingir que não tá vendo, gente? Tô sim. Edinho, esse aqui do canto, vamos ver se tu me ajuda aí, vamos ver. Esse aqui do cantinho, douradinho, quem é esse aqui? É o mico-leão dourado? Isso. E esse carinha... Eita, peraí, gente. E esse carinha aqui do lado dele, com essa pose toda exuberante aqui? É um macaco. É um macaco. E esse aqui de baixo é quem? Esse aqui do meio? É outro macaco. É outro macaco. Ótimo, obrigado, meu irmão. Gente, alguém fez aí o teste com alguém aí perto de vocês? Alguém teve alguma resposta parecida? Ninguém fez o teste, gente? Tá no chat, Marcela. Me conta! Márcia acertou só um mico e o de cima. Então só acertou o chimpanzé e o mico-leão dourado. Essa coisa colorida, essa coisa chamativa na floresta. Então, por que eu estou trazendo isso para você, gente? Porque muitas vezes nós não conhecemos os elementos da nossa fauna. E eu falo nós, biólogos também, né? Dependendo do passarinho, gente, que vocês colocarem na minha frente, a ave ou a serpente, para mim vai ser cobra SP e passarinho SP. Então, para nós também, alguns elementos são super desconhecidos. Então, esse aqui é o mico-leão dourado, o Leontoptex rosalia. Ultimamente, aí estava um pouco na mídia, né? Que teve aquela troca, né? O pessoal falando, botando uma foto do mico-leão, falando que era Amazônia, mas é uma das nossas espécies mais emblemáticas no Brasil, é o mico-leão dourado. Do lado, é uma das espécies africanas mais conhecidas, que é o chimpanzé. Esse aqui é o Pantoglodytes. E aqui embaixo, que é o nosso carinha de hoje, que é o mico rondoni. Então, se vocês tiverem a oportunidade de, às vezes, perguntar para outras pessoas quem elas reconhecem, vocês vão ver que alguns elementos mais carismáticos, mais conhecidos, são bem comuns. Se eu tivesse colocado uma foto aqui, gente, de um leão, por exemplo, certeza que não tinha um erro do leão, né? O leão é uma espécie que é super conhecida. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Justamente porque falar de biodiversidade para biólogo é perguntar se um macaco quer banana. E aí, será que, gente, que eu estou falando, eu estou atingindo o público exato? E aí, ao mesmo tempo que eu falo, quem aqui sabe qual é a origem da banana? Da onde que a banana é? Eu não estou vendo o chat, tá, gente? Se alguém responder, fala aí para mim no áudio. Ninguém se arrisca em dizer da onde que é a origem da banana? A musa paradisíaca? Da Índia? Então, na verdade, a gente aqui no Brasil, que a gente chama de musa paradisíaca, são 2 linhagens de bananas que foram cruzadas, né? A musa paradisíaca é um híbrido, na verdade, mas tem uma origem africana e uma origem asiática da musa. Então,
nós usamos corriqueiramente uma expressão, né, macaco é banana, falando de uma fruta que nem pertence à nossa flora, que não é natural daqui, é uma espécie introduzida, né? O Brasil é um dos maiores exportadores, mas é uma espécie introduzida, e que ela faz parte do nosso cotidiano sem ser uma planta local. E aí eu pergunto, será que o macaco quer banana? Será que, de fato, os nossos primatas se alimentam tanto assim de banana e a gente acabou incorporando esses elementos? Então, hoje, gente, eu não estou falando de biodiversidade para biólogos. Eu não quero falar para vocês sobre biodiversidade para vocês. Eu quero falar de biodiversidade pensando para quem nós precisamos alcançar essa biodiversidade. Então, quando eu falo se macaco quer banana, eu não estou interessada em só falar para vocês. Eu quero, na verdade, trazer uma informação que nós, biólogos, pessoas que estão interessadas na conservação da biodiversidade, que, na verdade, isso deveria ser um interesse compartilhado com todas as pessoas, nós devemos despertar o interesse nessa biodiversidade. Só que, atualmente, no Brasil, ainda temos vários problemas que precisam ser ultrapassados para que isso, de fato, ocorra, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Hoje, né, no meio dessa pandemia, né, o Covid transformou a nossa forma de conversar. Atrás, a gente nunca imaginaria que a gente ia convidar uma pessoa para fazer uma palestra usando computador. Eu olhando aqui meu slide, eu não estou vendo ninguém no momento, então eu fico olhando aqui o Goku e o Goku me olhando. Então, eu não estou vendo vocês, vocês estão na casa de vocês, no trabalho de vocês, não sei onde vocês estão no momento, participando dessa palestra. Até uns 5 anos atrás, até uns 6 meses atrás, isso era totalmente, né, impensável. Não era tão comum da nossa rotina. E diante desse novo cenário que o Covid nós estamos enfrentando, né, nos impôs, nós vimos também, como biólogos, né, como nessa área, uma explosão de perfis de divulgação científica. Eu nunca vi uma explosão tão grande de perfis tão diferentes falando sobre divulgação científica. E, ao mesmo tempo, né, a gente tem perfil no Facebook, perfil no Instagram, pessoa que está no YouTube, agora o podcast, né, que é essa reinvenção do rádio, que você tem os podcasts, né, temos várias plataformas para baixar um podcast, de várias áreas diferentes, né? Eu sou muito fã de um, que é o Desabraçando Árvores. Acho que até passei para a Giovana outro dia. Eu trabalho muito com meus alunos. Passei para a Giovana. Trabalho muito com meus alunos nas disciplinas. Então, a gente teve essa explosão desses perfis de divulgação científica. E, ao mesmo tempo, tivemos explosão de pessoas, né? Pessoas de forma independente, criando perfis de divulgação científica. Só que a gente está divulgando ciência para quem? Essa é a questão que a gente tem que pensar agora. Pensando nisso, que nós temos uma rica biodiversidade, muitas vezes desconhecida de nós. Nós, biólogos, não conhecemos com profundidade. Muitas vezes, nós estamos trabalhando com elementos que são muito mais estranhos à nossa fauna do que próximos. Eu pergunto, para quem nós estamos divulgando a ciência? E aí o Goku traz aqui para vocês, eu sou fã do Goku, gente, meus alunos sabem disso, meus irmãos também. Estamos divulgando a ciência para a comunidade científica, que ainda nós estamos muito nesse início, né? Boa parte dos perfis de divulgação, às vezes eu entro nos Instagrams desses perfis com 6 mil, 7 mil seguidores, 2 mil seguidores, eu vejo que, vou olhando, boa parte desses seguidores são biólogos, são pessoas da área ambiental. Ou que precisamos pensar num passo muito além, que ainda estamos caminhando nisso. Precisamos divulgar a ciência para a comunidade leiga nesse assunto. Divulgar entre biólogos é ensinar o padre a rezar a missa, correto? Precisamos, né? Por mais que a gente ainda tenha certos desafios dentro da biologia, ainda temos áreas totalmente desconhecidas, mas é aquela velha coisa, eu não tenho como conhecer tudo, né? Eu sou bióloga, mas eu não sei o nome das plantas todas. Nem... Marcela, travou um pouco, dá para tu voltar aí? Onde que travou, meu bem? Eu falo assim, manda mensagem no celular, eu não estou nem olhando, né? Vou ver aqui se a Giovana falou. Então, gente, o que eu quero falar para vocês é do desafio
em transformar, divulgar essa ciência, não entre nós, mas divulgar essa ciência às pessoas que são tanto interessadas como nós, nessa preservação ou conservação do meio ambiente, e que precisamos compartilhar determinadas obrigações. Então, nós, como biólogos, não temos como conhecer toda essa biodiversidade, é impossível. Eu só sei que o nome do alface é uma parte sativa. O resto, o gênero, eu não lembro, né? Eu só lembro do epíteto específico. É impossível a gente saber toda essa biodiversidade, e se nós não conhecemos, imagina as outras pessoas que não fazem parte do nosso ciclo, né? E ainda, boa parte do que conhecemos, que as pessoas conhecem, não são da nossa biodiversidade, são alheias à nossa fauna. Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês antes de a gente chegar no mico, tá? E aí, eu trago para vocês o seguinte questionamento. Nós temos uma fauna altamente desconhecida, e eu não estou nem falando das plantas, gente, eu até falo assim, coitada das plantas, né? Porque se a gente não conhece bem a fauna, as plantas, então, a gente tem as pessoas, no geral, e nós também temos um desconhecimento muito grande. Tem vários trabalhos que falam justamente sobre a cegueira botânica, a falta de conhecer esses elementos. A flora, ela desempenha muito um papel de mero cenário em que os atores principais seriam os animais. Mas não é bem assim, e não deveria ser assim. Então, se eu estou falando de uma fauna desconhecida, imagina a flora, as plantas, né? Então, trago para vocês aqui uma frase, que até parte dessa frase foi eu e a Giovana ontem conversando: só se conserva ou preserva o que se conhece. Tá? Então, eu coloquei aqui duas pessoas conversando, né? Já ouviu falar do sagui de Rondônia? Aí a morena aqui fala, nunca nem vi. Aí a outra, nem eu. E é isso que é a realidade. As pessoas não sabem quem é, por exemplo, o sagui de Rondônia. E aí eu destaco aqui duas palavras, conservar e preservar. Quando a gente trabalha dentro da biologia da conservação, nós temos duas palavras, né, que a conservação e a preservação, elas são antagônicas. Então, elas são bem distintas entre si. A conservação, pessoal, ela envolve o uso sustentável da biodiversidade. O uso com sustentabilidade, permitindo a intervenção humana dentro daquele determinado recurso animal, mineral, flora, fauna, do que seja, de forma que esse recurso se mantenha a longo prazo. Né? Eu sempre trago, meus alunos que estão aqui, já alguns formados ainda estão estudando, eu sempre falo, quando a gente pensa nisso, a gente tem que lembrar que isso é um dever e direito nosso constitucional. Lá na Constituição Federal, nossa Constituição Federal de 88, no caput do artigo 225, ele fala que é nosso dever, né, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é um dever e um direito nosso. Nós devemos assegurar esse meio ambiente ecologicamente equilibrado e promover, não só o Estado como nós, de forma que as presentes e futuras gerações possam utilizar desse meio ambiente. Então, conservação envolve a utilização de forma sustentável da biodiversidade, que é um grande desafio nosso. A outra palavra, que é preservar, ela já está ligada intimamente com a ideia de intocabilidade. Os recursos naturais, sejam quais for sua origem, eles vão estar desassociados, eles estão separados da utilização humana. Então, são duas grandes dimensões diferentes. Uma é a conservação, que é esse uso sustentável, e a outra questão é a preservação, né? Essa não utilização. Nós precisamos dos dois. Né? É impossível falar que nós podemos só conservar o tempo todo todos os elementos ao mesmo tempo. Em algum momento, nós precisamos, sim, de uma preservação, que determinados recursos se mantenham intocáveis, para que eles se mantenham a médio e longo prazo, e muitas vezes a curto prazo também. Então, quando a gente fala em conservar e preservar, lembrem, são duas situações totalmente distintas, mas que elas envolvem, no final, a manutenção da biodiversidade. Então, nós precisamos conhecer, saber o que é, para poder conservar ou preservar. Isso vai depender do contexto em que nós estamos inseridos, tá? E aí eu falo que o brasileiro, gente,
O brasileiro é o rei do meme, né? Quem aqui gosta de futebol, acompanha futebol, tem o Fred, né, o jogador, voltou agora para o Fluminense, se eu não me engano, e ele tem, assim, ele é considerado o rei dos memes, né? Ele solta e ele lança na página dele do Instagram. Mas o brasileiro, gente, é o rei do meme. Acho que foi semana retrasada, caiu o Google no geral, caiu a conexão, perdeu a conexão do servidor em vários locais e ficou sem poder acessar e-mail, Google Meet e tudo mais. Não deu 5 minutos da queda do sistema operacional do Google, já tinha meme sobre a queda do Google. Os alunos já estavam preparando memes sobre as salas de aula que não estavam funcionando. Então, gente, o brasileiro, ele é o rei do meme. E ele ainda é inexplorado. E aí eu vou trazer para vocês esse exemplo aqui para vocês, para falar um pouquinho por que eu estou falando que isso é um potencial. Eu trago aqui do lado de vocês, tem uns erros, tá, gente? Acento, o nome científico não está itálico, mas a gente ignora isso, fecha o olho, tá? Ignora que isso não foi feito por um biólogo, foi uma página de meme que fez isso. E ele traz aqui um contraponto entre a águia americana, a águia careca, que é o símbolo dos Estados Unidos, e nosso gavião real, que ele botou aqui arpia brasileira, né? Mas é o gavião real. Então ele compara a águia americana com a nosso maior falcão brasileiro. Não é falcão não, gente, esqueci a ordem agora. A citriformes, eu acho que é isso. Então, ele fala que a águia americana é uma das menores águias que existe. Ele coloca até aqui, né, a águia com uma cara de coitada. Se alimenta basicamente de peixe. Praticamente uma gaivota glorificada sem boas razões. E literalmente careca. Então, essa é a descrição da nossa águia, da águia americana, né? E aí vem aqui a arpia brasileira, né? Nosso gavião real. Uma das maiores águias do mundo, nós só perdemos em termos de porte para o condor, por uma espécie que ocorre no Tibete. Caça macacos, né? Existem relatos indígenas que eles caçavam crianças. Eu morei no interior do estado do Amazonas, e lá eu conheci uma pessoa que foi atacada por um gavião real, que acertou o braço dela, a garra enfiou aqui entre esses dois ossos, entrou as garras do gavião real, e para poder separar o gavião da pessoa, infelizmente tiveram que matar o animal, mas ele foi atacado por um gavião real. Não é uma coisa que acontece todo dia, né? Uma coisa que foi excepcional, mas que ele tem um porte que você pode botar um homem no chão. Foram 3 homens para imobilizar o animal, infelizmente matá-lo, para poder arrancar a pessoa que estava embaixo dele, né? Porque ele pousou no macho, pousou em cima e não deu muito espaço para a pessoa. Tem as maiores garras, 10 centímetros, né, dentre as aves, equivalente a de um urso, e aqui ele termina assim, um chapéu de penas bravo demais. Então, isso não foram os biólogos que fizeram, foi uma página de memes. Isso até quem enviou foi o meu cunhado, que enviou no grupo da família, e ele feito essa comparação muito interessante. Então, realmente, a nossa arpia, ela tem um porte, é muito maior do que o gavião real. Nós temos o projeto, né, não sei se vocês conhecem o projeto de arpia do gavião real. Em Cacoal, nós temos monitoramento de ninhos de gavião real, aqui no estado de Rondônia. É um projeto que envolve vários locais da Amazônia e também do Nordeste, né? Tem na Mata Atlântica, tem processo de reintrodução desse animal. E assim, com as asas abertas, ele é maior do que uma pessoa. E a águia americana, que não é grandes coisas, né? Um carcará crescido, um pouco maior do que um carcará, aquele que a gente vê muito assim na beira da estrada, comendo animal atropelado. E aí, eu trago para vocês assim, a questão, por que ainda nós temos essa exuberante fauna e ainda nós valorizamos a fauna que é estrangeira? E aí até trago aqui, eu faço essa brincadeira, e o americano, gente, nos Estados Unidos não ocorre nenhuma espécie de primata, só humana. Não existe nem primata nos Estados Unidos. Então, eu faço isso justamente para a gente começar a pensar numa questão que a gente trabalha um pouco na ciência. Tem um artigo de um pesquisador que ele é da ilha de Java. Ele fala que ele começou a ver o comportamento das baleias
E nesse comportamento que ele observou, ele lia muito, estudava muito, ele fazia biologia, ele viu num artigo falando que as baleias, quando elas estão em período de migração, elas não se alimentam quase, uma espécie de baleia que agora não lembro qual é, quase não se alimenta e por essa razão não defeca. Então elas não defecam porque elas não têm alimento, elas só fazem a migração. E ele observando na ilha que ele morava, ele viu essas baleias defecando. Então isso era um indicativo que nessa migração havia sim alimentação, ela se alimentava. Do que a ciência ainda não sabia. E esse pesquisador resolveu mandar um e-mail para as maiores divindades sobre baleias, sobre a espécie no planeta. A pessoa falou, nossa, que legal, me fale onde é, que eu estou enviando uma pessoa para fazer a pesquisa aí. E aí esse pesquisador, ele parou, ele olhou assim, na hora ele ficou abismado, que como assim iam mandar um pesquisador de fora ir lá trabalhar, e ele, como estudante, já quase formado em biologia, se eu não me engano, ele já era quase formado, porque as pessoas não iam capacitar ele para fazer o treinamento, para ele coletar os dados. Então, ainda nós estamos passando por um processo que precisa de descolonizar a ciência. Então, muitas vezes, pessoas externas ao nosso país vêm, coletam os dados, levam os dados para fora. E isso é muito comum, né? Agora, por exemplo, muita gente, durante a pandemia do Covid, eu tive que parar minha pesquisa, e aqui dentro do estado de Rondônia, isso que eu trabalhava aqui dentro do estado, porque eu não ia acessar as localidades que eu ia trabalhar, que eu trabalhava. E isso aconteceu no mundo inteiro. Como não tinham pessoas localmente treinadas, né, pessoas capacitadas para fazer a coleta, muita gente perdeu todo o conjunto de dados daquele período. Então, eu trago essa questão do espírito colonial não só em relação à pesquisa, mas em relação à nossa percepção enquanto elemento da fauna. O que nós ainda absorvemos de fora, nós absorvemos muita coisa de fora, valorizamos e subvalorizamos a nossa fauna. E eu vou explicar para vocês aqui porque essa águia americana é tão valorizada nos Estados Unidos. A águia americana, gente, ela é o símbolo americano. Ela parece uma gaivota crescida, só come peixe, é uma das menores, só que ela é o espírito americano. Ela simboliza, em muitos momentos, justamente essa representatividade. Ela representa os Estados Unidos. Tanto que é muito comum, né? Ela é o símbolo das Forças Armadas também. Cadê meu mouse? É muito comum a gente ver tatuagem das pessoas colocando, olha só, a gaivota crescida, mas olha só como é que ela está posuda aqui. Não é essa mesma foto aqui, não, parecendo uma pobre coitada. Mas olha aqui a pose que ela está. Então, você vê muito essa questão do patriotismo inserido, né? A bandeira americana, as camisetas, né? Essa é uma camiseta da Budweiser, que falava o rei das bebidas, e olha quem estava lá simbolizando a águia americana, a águia careca. E ela é esse elemento muito comum. Então, é muito comum você ver as pessoas tatuarem, né? Tatuarem a águia careca em qualquer parte do corpo. Muitas vezes ela relacionada com essa bandeira americana. E eles não estão nem aí se ela é uma gaivota crescida, se ela só come peixe, se ela é pequenininha. Ela representa o país delas. Então, nós ainda precisamos construir um sentimento de pertencimento, de representatividade em relação à nossa fauna, que lá nos Estados Unidos, inclusive, as crianças na escola conhecem, aprendem sobre os animais. Eles têm programas de conservação de determinadas espécies, que se, por exemplo, essa é uma determinada espécie, acho que é o grou americano, se o grou americano é avistado na casa de qualquer pessoa, a pessoa liga e informa, ó, eu vi o grou aqui. Olha, eu encontrei um animal aqui assim. Então, ainda precisamos acender esse espírito de representatividade e pertencimento, mas um correto, né? Um espírito de patriotismo correto em relação não só à fauna, mas como os nossos elementos no geral. E, pelo contrário, o brasileiro, voltando nele ao rei do meme, o brasileiro ele fortalece o negativo em relação à nossa fauna, né? O peixe, coitado, gente, a traíra, que é o óculos malabáricos, quando você fala que uma pessoa é traíra, o que é o significado? Que é uma pessoa, né, que você não pode confiar, não pode dar confiança, né? Uma pessoa falsa. Concordam ou não concordam?
Eu não sei se vocês estão concordando, porque eu não estou vendo o chat, tá? Mas eu acho que estão concordando, né? E, ao mesmo tempo, gente, a coitada da anta, né? A nossa anta, né? Tá... Concordaram sim aqui, viu, Marcelo? Ai, que bom, me sinto melhor. Então, aqui a gente também tem a nossa anta, né? A Tapiros Terrestres. Nós temos um dos programas mais... o último, vamos dizer, o Oscar, né? O Oscar da conservação. A nossa medalhista de ouro foi a Patrícia Médici, que é justamente a responsável pelo programa de conservação da anta brasileira, né, que é sediado aqui em Mato Grosso, mas tem ações, que eles fizeram ações aqui em Rondônia, fizeram ações no Amazonas, fizeram ações na Mata Atlântica. E aí a medalha de prata foi outra pesquisadora brasileira, que foi a Gabriela Rezende, do mico-leão preto. Né? A gente tem 5 tipos de mico-leão, tem o dourado e tem o preto, e tem as variações, né? Metade preto, metade dourado, e assim vai. E aí, o que representa? Quando eu falo que uma pessoa é uma anta, é dizer que ela é burra, ela é limitada, ela não tem inteligência. Então, a palavra anta, no Brasil, ela significa tudo que é aspecto negativo em relação à pessoa, né? Então, aqui Nazaré Tedesco, Nazaré Amarga, parece que Noé exagerou no número de anta que colocou na arca. Então, quando a gente fala em anta, sempre tem aspecto negativo. E aí, gente, eu trago também aqui o exemplo da coitada das serpentes, das cobras, né? Se a gente for ver as cobras, gente, elas já têm uma história super negativa relacionada com elas. Se a gente for pensar lá nos tempos mais antigos, né, vamos falar em tempos bíblicos, quem foi que foi lá tentar a Eva para comer a maçã, para depois chamar o Adão, comer a maçã e todo mundo foi expulso do paraíso? A cobra. Tanto que depois disso, Deus castigou a cobra, ela teve que se rastejar, né? Então, aqui tem cobra que é arborícola, cobra que vive na água, tem tudo que é tipo de cobra, não só se rasteja. Mas desde então, quando a gente pensa em serpentes, quando a gente pensa em cobra, a gente vai pensar também é uma traíra. A cobra é uma traíra, né? A gente sabe o nome de duas. Você fala, as pessoas sabem o nome de cobra e jararaca. A maioria das pessoas nunca viu uma jararaca, nunca viu uma anta também, mas sabe quais são as conotações negativas, né? As coitadas das sogras sempre são reportadas as coitadas das jararacas, né? A minha cobra é uma jararaca, a minha sogra é uma jararaca, e assim vai. Então, as cobras também, elas possuem essa conotação negativa. Tem a onça também, o velho amigo da onça, né? Esse aí é amigo da onça. Então, nós temos vários apelos negativos em relação à nossa fauna. Eu pergunto para vocês, alguém alguma vez, assim, eu falo assim, se xingarem vocês de anta, você tem certeza que isso é um grande elogio. Porque a anta é um dos animais mais inteligentes que nós temos na nossa fauna, não é isso que a bichinha é burra. Não, assim, os pesquisadores já tentaram entender de onde surgiu essa história de que a anta é burra, a anta não é um animal inteligente. E aí a Patrícia Médici, dessa pesquisa lá do Mato Grosso, né, com as antas, ela lançou essa hashtag, né, anta é elogio. Alguns cartunistas aderiram, fizeram várias chargezinhos da anta, mostrando elas como animais super inteligentes. Mas, de forma geral, via de regra, nós tratamos a nossa fauna de uma maneira muito negativa. Então, diferente como eu mostrei para vocês lá nos Estados Unidos, você falar da águia careca, aquilo incita o sentimento patriota, né? Incita o patriotismo. As pessoas não gostam que falem mal da águia careca, né? Mas já aqui no Brasil, nós gostamos, né, de criar esse universo imaginário em relação aos animais, que muitas vezes as pessoas não sabem quem são, não conhecem, nunca viram na vida e antropomorfizam, dão sentimentos ou dão relações negativas a elas, né? E, ao mesmo tempo, gente, se eu perguntar para vocês qual é o animal em relação a simbolismo, se a gente for perguntar qual é o animal que mais aparece entre os mascotes dos times brasileiros da primeira, segunda, né, da Série A, da Série B, eu ia fazer uma piadinha com a Série C, mas vai que tem algum torcedor aqui e vai ficar bravo comigo. Mas da Série A, da Série B do futebol brasileiro, um dos animais que aparece mais como mascote entre todos eles é o leão.
O Leão, o número que eu vi da Série A e da Série B são 14 times que o Leão aparece como mascote. 14 times, né? Esse primeiro aqui, gente, né, no Rio de Janeiro é o que eu acho que o que mais eu vi, é o Campeonato Carioca. Esse aqui é o time, esse primeiro aqui azulzinho, né, que faz aquele leão do Madagascar, é o de Bom Sucesso. Esse aqui é o Portuguesa, né, a Portuguesa do Rio de Janeiro, o Macaé. Depois nós temos o Leão da Ilha do Retiro, aqui do Sport Recife. E eu falo, gente, para mim o mais triste de todos esses leões não é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, é o daqui de baixo, que é o leão do Remo, né? O Remo, peraí, pessoal. O Remo é um. Nós temos dois grandes times de futebol, né? Os dois maiores no Pará, que é o Remo e o Paysandu. E esse aqui é o leão do Remo, né? Então, gente, leão, né? Tá em todos os times de todo o país. Então, a gente vê esse símbolo muito grande. Temos alguns que remetem à nossa fauna? Temos. Alguns são o que a gente chama de espécies cosmopolitas, que a gente vai encontrar no mundo inteiro. O mais famoso, né, é o urubu do Flamengo. Nós também temos o papagaio, que aparece em alguns times do Rio de Janeiro, em vários times, na verdade. Mas também temos a orca, né, a Ursinus orca, que ela nem passa aqui no litoral brasileiro, mas ela aparece lá entre, acho que é do Santos, que a orca é o símbolo, né, o mascote. Então, querendo ou não, nossos elementos da nossa biodiversidade são desvalorizados frente aos elementos, principalmente africanos, né? Nós temos leão na Ásia, né? Temos uma espécie de leão asiática, mas o leão ele tem um símbolo muito forte, né? Principalmente o macho em relação à sua juba, né? De força, de destreza, de valente, de aquele que encara qualquer situação, que é o rei da selva. Então, nós utilizamos ainda muito o leão dentro desse simbolismo da nossa biodiversidade, né? Eu não coloquei todos os leões, gente, né? Só coloquei alguns para vocês. Tem um time chamado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, Tigres do Brasil. A espécie dele, símbolo, né, o mascote, é a jaguatirica. Mas eu não consegui uma imagem boa, eu só achei uma imagem do Tigres do Brasil, que era a jaguatirica, e o Macaé, esqueci o nome do time do Rio de Janeiro, que também é a jaguatirica. Só que, assim, você olhava assim, a jaguatirica, ela parecia um tigre. Né? Fala, jaguatirica, o mascote do Tigres do Brasil. Aí tu olhava a jaguatirica com as listas, igual do leão, assim, certinho. Eu falei, acho que o pessoal não entendeu como é que a jaguatirica é. E aí, como eu só achei uma imagem, eu achei melhor não votar, justamente porque eu não sei se estava errado, se estava certo, mas a gente também tem esses elementos. São raros, mas existem, tá? Ou senão, o pessoal muitas vezes coloca no simbolismo, agora voltando também para a questão indígena, aqueles índios norte-americanos, com aquele cocá norte-americano, se eu não me engano, Chapecó, o mascote Chapecó, ele parece mais um índio americano que um índio brasileiro, então também é muito comum isso. E aí eu volto aqui, gente, porque a gente tem tanto leão sendo representado, se a gente tem o felino, que tem uma distribuição que ocorre em todo o Brasil, não vai ser encontrado em algumas regiões só, que é tão lindo quanto, que tem entre as mordidas, né, as forças, potências de mordida, que tem a maior potência de mordida entre os felinos do gênero Pantera, que é a nossa onça pintada, a Pantera onca. Então, eu trago ela porque ela é desprezada. Ela não aparece muito nesse. Você não encontra nenhum time que o símbolo dela, que é a espécie mascote, seja uma onça, por exemplo. E aí eu trouxe aqui esse aqui é o endereço no Instagram, tá, gente? Do Vilmar Júnior. Esse artista, ele reconstruiu o Rei Leão. Então, quem aqui é da geração do Rei Leão? Eu sou da geração do Rei Leão. Até hoje eu me lembro quando meu pai chegou com a fita verde em casa, e eu e meus irmãos largamos tudo que estávamos fazendo para assistir o Rei Leão. Inclusive, eu sei metade das falas até hoje decoradas do Rei Leão, as músicas eu sei. E aí ele recriou, né? Então, o Simba deixou de ser o Simba, de ser um leãozinho, virou uma onça pintada, né? O Timão virou a Irara, né? A Ira Bárbara. O Pumba virou o nosso porco, a nossa queixada, né? O Tayassi Pecari.
Aqui ele colocou, em vez do Rafik, o babuíno, ele colocou o cacajau calvos, que é o acari branco, que ocorre só no estado do Amazonas, né? Tem outras espécies de acari, mas ele é do estado do Amazonas. Aí ele é bem assim, gente, ele é brancão, um rabo mais cotozinho assim, bicó, e a cara vermelha. E aí, em vez de a gente ter o calau, que era o conselheiro do rei, ele colocou um araçari. As hienas viraram os cachorros do mato vinagre, que é o nosso canídeo, super raro aqui no Brasil, né? Ameaçado de extinção e que anda em bandos, que é um excelente nadador que come peixes. Então, a gente tem um cachorro que nada e que come peixe, e as pessoas desconhecem esse animal. E ele recriou várias cenas do Rei Leão, com esses elementos da nossa fauna. E, ao mesmo tempo, ele criou, né, umas críticas. Então, a famosa cena, né, do desfiladeiro, em que tem a debandada do desfiladeiro, em vez de ele colocar lá os gnus, ele colocou o boi. Então, ele representou o boi na debandada do desfiladeiro. Então, se vocês tiverem interesse, está aqui ó, o endereço dele no Instagram, podem olhar lá. Ele lançou até uma campanha, né? Tem até que a blusa, ó, em vez de estar o Simba sendo levantado, a cena clássica da Pedra do Rei é a onça sendo levantada. Então, ele criou, tem uma campanha de apoio, ele vende algumas camisetas e livrinhos de colorir, coisa e tal, desse trabalho dele, mas ele quis não só transformar o Rei Leão, porque foi naquela época que saiu o Rei Leão, né, o live action, ele fez essa versão, né, para também trazer uma crítica ao que a gente está perdendo em relação à biodiversidade, tá bom? Então, aqui eu trago para vocês que nós temos um felino tão exuberante quanto, e que, infelizmente, ele é pouco retratado e pouco conhecido. E tem outros problemas relacionados com as onças também, que são as questões envolvendo conflitos, né? É uma outra questão que nós precisamos trabalhar, né? Nós produzimos informações, produzimos estudos, mas não trabalhamos com coexistência, com essa relação entre humanos e animais silvestres de forma harmônica. E também, mais recentemente, né, eu falo para vocês que na minha geração era Pica-Pau, Tom e Jerry, DuckTales, né, Looney Tunes. A gente não tinha tanta representatividade da nossa fauna nos nossos desenhos, né? Hoje nós temos um pouco, ainda tem muita coisa para caminhar, muita coisa para melhorar. Eu trago para vocês aqui um dos meus desenhos favoritos atuais, que é o Irmão de Jorel, é um desenho brasileiro, né? Esse aqui é o Irmão de Jorel, e esse aqui é o Mendigo dos Mares. E um dos amigos do Mendigo dos Mares, quando ele vivia na floresta, era justamente o Tamanduá-Bandeira. E o Tamanduá-Bandeira salva a casa do Irmão de Jorel do ataque das formigas. Nós temos aqui o Tromba Trem, que também é um desenho brasileiro, só teve, infelizmente, 2 temporadas, mas aqui tem essa aqui, eu esqueci o nome dos eu anotei no papel, não estou achando. Esse aqui é a Tamanduá-Bandeira, que é vegetariana, e aqui é um elefante que caiu do caminhão de circo, perdeu a memória, ele não sabe quem ele é, que ele faz. E eles são os amigos e que convivem, moram junto, tudo no trem, em que tem uma colônia de cupins. Então, a gente tem uma tamanduá vegetariana, uma colônia de cupins e um elefante juntos. Tem um outro desenho também que ele fala um pouco sobre... é uma pessoa da cidade, uma criança da cidade, e um indígena, uma criança. Só que eu não trouxe ele também, eu não achei o nome dele, mas não foi um desenho que me cativou muito, justamente porque o indígena ele aparece, né? Não que os indígenas todos são assim, lógico que não, mas ele aparece o indígena dos olhos azuis. Por que não usar os elementos? É um desenho brasileiro, do traço, que é um traço que representa o traço indígena, de uma forma também mais clara. Né? Por que colocou o olho azul? Eu não entendi até hoje aquilo. E aqui, para vocês, aqui embaixo, esses são os Guerreiros da Amazônia. É um desenho que passa na TV Escola e tem uma série de livros. Se vocês procurarem lá Guerreiros da Amazônia, vocês encontram. Então, esses guerreiros, né, tipo o Power Ranger moderno, né, ou os Cavaleiros do Zodíaco modernos, vamos dizer assim, em vez de ser o Pegasus, o Cisne, eles cada um representa um animal da nossa fauna da Amazônia. Então, a gente tem a sucuri, tem a ariranha, a arara azul, o peixe-boi. A única crítica que eu tenho ainda ao desenho do jacaré, aqui a gente tem o jacaré, tem a onça pintada.
o boto, né, o boto rosa. Uma das críticas que eu tenho ainda em relação ao Guerreiros da Amazônia, é a única que eu tenho, que ainda não tive a oportunidade de conversar com o criador, toda vez eu falo que eu vou mandar e-mail, nunca mando, eu esqueço, é justamente que a maioria desses guerreiros são pessoas que moram no Rio de Janeiro, que por um acidente ficaram aqui na Amazônia, encontraram a pedra que dá o poder deles, e eles se tornaram os guerreiros da Amazônia. Então ainda passa aquela, para mim, como pessoa da região, mas eu entendo também os dois lados que eu imagino, para mim, como pessoa que nasci em Porto Velho, sou daqui, ainda fica aquele espírito de que precisam pessoas de fora vir aqui na nossa região para salvar a nossa região. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo, né, se for esse lado também do autor, do criador, que ele queria que essas pessoas de fora da Amazônia também se importassem com a Amazônia. Passa na TV Escola esse desenho, mas tem canal no YouTube também dos Guerreiros da Amazônia, tá bom? Se eu não me engano, esse é o Gavião Real e tem a Ariranha, não lembro qual é a Ariranha desses aqui, tá? E aí, atualmente, né, nós temos o nosso novo ilustre desconhecido, que é o Lobo-Guará, né, essa polêmica da nota de R$200, aquela nota que, infelizmente, eu nunca vou ver. Se eu for ver, eu vou até tirar uma foto junto, para dizer que eu tive uma recordação da nota de R$200, que é o lobo-guará, o crisócio Brachyurus. Temos registro do crisócio aqui na região sul do estado de Rondônia. Ele é de região de Cerrado, mas ele já foi encontrado aqui na região sul do estado. Existem algumas teorias de por que nós encontramos um animal que não era original daqui, aqui no estado. E uma das teorias é que é a frente de desmatação, que ela vem do Mato Grosso em direção, né? Aqui é o arco de desmatamento, ela vem subindo. Então, acabou empurrando que essa espécie ela começa a procurar abrigo, né? Começa a expandir sua distribuição justamente em questão da perda do habitat. E aí eu trago aqui nosso novo ilustre desconhecido, que é o lobo-guará, que ficou muito zoado, esse desenho que eles fizeram na cédula, né? Ficou muito zoado, e que é um animal que metade da dieta dele é composta, né, de frutas e outra é frugívoro, outra metade é de pequenos vertebrados, pequenos e médios vertebrados. Já viram ele com pequenos cachorros do mato, comendo pequenos animais, só que ainda já vi até meme falando assim, eu botei assim, quem tem medo do lobo mau? As pessoas justamente já criando o espírito negativo, né? Já negativando o lobo-guará, sendo que ele não, assim, não comparando com os lobos americanos, e não que os lobos americanos realizem isso, mas já criando esse espírito de um animal também que você não pode ter confiança, um animal que ataca as pessoas, e aí cria também essa falta de representatividade em relação ao animal. Então, esse aqui é o Crisócio Brachyurus, que é o nosso lobo-guará. E, ao mesmo tempo, gente, além de todas essas questões que eu falo para vocês, a gente tem que pensar para quem eu estou fazendo ciência, para quem estou divulgando ciência. Onde eu estou tentando divulgar alcança a população que precisa conhecer? E aí, eu trago essa notícia que sai a gente vivendo a pandemia, a gente se viu numa realidade virtual. Mas, infelizmente, gente, nem todos têm acesso a essa realidade virtual. Então, aqui, um em quatro candidatos ao Enem de 2019 declarou não ter acesso à internet. Então, foram questões de não ter acesso à internet, não ter acesso à internet de qualidade, pessoas que moram na zona rural e não têm acesso à internet. Então, será que se divulgarmos somente nos meios de comunicação que a gente está acostumado, Instagram, YouTube, eu estou alcançando de fato as pessoas? Esse em cada quatro se representa 1/3 da população brasileira. Não tem acesso à internet. Será que esse 1/3 menos privilegiado ele vai ter as informações necessárias para poder preservar e conservar? Então, a gente precisa também se questionar do que nós estamos fazendo. Eu sei que estamos iniciando o processo, mas precisamos ser questionadores em relação a esse processo, tá? E, ao mesmo tempo, gente, ter acesso à internet não é garantia de que ele vai acessar informação sobre fauna. Não é garantia que acesse informação sobre fauna. Eu vou trazer um exemplo que uma vez eu conversando com meu marido, a gente fazendo a revisão dos vídeos do nosso projeto, ele diz assim, sabe o que eu não gosto nesses programas, às vezes, que fala de cobra? Meu marido não é biólogo, apesar de gostar muito da área. Eu não gosto porque, normalmente, quando você vai ver esses programas, a primeira coisa que eles falam é o lado ruim da cobra. É que a cobra, você não pode bobear, que ela te dá o bote,
que o veneno dela pode te matar em não sei quantos segundos, ou que ela tem um poder de te esmagar, te deixar sem respirar. E aí acaba que isso que eles falam primeiro é que a gente grava. O restante não é mais coisa importante. O restante é restante. O que vai ficar na nossa cabeça é o quanto que ela é ruim. Eles deveriam começar falando o quanto que ela é boa. Que aí, de fato, a informação de quanto que ele é bom fica gravado. Então, também esse questionamento eu trago justamente em relação a como nós estamos distribuindo essa informação. Alguma dúvida até aqui? Gente, cadê o Bob? Tá ali. Nenhuma dúvida, Amanda, Giovana? Por enquanto, não. Nada no chat. Nada no chat. Vamos lá. E aí, gente, um outro desafio que é muito real para a gente é que o povo não sabe onde que é Rondônia, galera. Você vê no Jornal Nacional, o povo até hoje troca Rondônia com Roraima. Não sabe que um está no sul e outro está no norte do país. Outro dia colocaram Rondônia, a capital de Rondônia era Roraima. Então, alguém quer falar? Então, colocaram que a capital de Rondônia era Roraima. Então, infelizmente, a gente ainda tem um desafio de mostrar para as pessoas onde nós estamos. Onde, afinal das contas, gente, se eu desapareça, porque, ó, esse moço aqui que está me deixando dúvida. Onde nós estamos? As pessoas não conhecem, né, a nossa região. Infelizmente, isso é realidade. É realidade. Eu fui para o Congresso de Primatologia, né, Congresso de Primatas, ano passado, e aí eu conheci uma pessoa já fez graduação, mestrado, estava fazendo doutorado, né? Então ela já era doutora do Rio Grande do Sul, a pessoa até, e ela fez a fatídica pergunta: Rondônia fica onde mesmo? Aí a gente teve que explicar, olha, sul da Amazônia, tá? Sul da região norte é Rondônia, norte é Roraima. E a pessoa perguntou para a gente qual era a capital de Rondônia, onde que ficava Rondônia, e aí fez a fatídica pergunta também: qual é a relação de Rondônia com Roraima? E eu fiquei assim, eu falei, gente, eu pensei que isso era, às vezes, cheguei a pensar que isso era coisa de televisão, que não era possível que ninguém soubesse. E, ao mesmo tempo, ela me perguntou, a gente falou assim, do macaco da noite, e ela perguntou para mim assim, mas tem um macaco que se chama macaco da noite, é um macaco noturno? Eu falei, tem. O macaco lá em Rondônia, a gente tem um Aotus nigricepes. E ela ficou espantada explicando sobre a espécie. Então, a gente ainda tem um desafio das pessoas não souberem onde nós estamos. Então, como é que a gente vai falar muitas vezes da nossa realidade, na nossa realidade de fauna, se as pessoas não conseguem localizar nós geograficamente? Tá? E o último desafio que eu trago em relação a isso, esse foi um trabalho da minha aluna, acho que a Bruna está aqui também na palestra. A Bruna ela fez um trabalho aqui na área urbana de Porto Velho. Ela ia nas casas das pessoas perguntando se elas conheciam os mamíferos silvestres que ocorriam nas áreas de preservação permanente, essas áreas verdes. A Bruna explicava o que era um mamífero. Ela não falava, gente, que era um mamífero, ela falava que era um bicho de pelo. A Bruna explicava, mostrava a foto, mostrava aquilo outro, e aí ela perguntava quais ocorriam. Teve momentos, né, que as pessoas responderam sobre os mamíferos, né, a Bruna anotava, mas, ao mesmo tempo, as pessoas falavam de animais que não eram mamíferos. Elas citavam como mamíferos que ocorriam na área delas. Aves, répteis, insetos, artrópodes no geral. A Bruna falou que queria saber de animais silvestres que ocorriam no meio do mato. Então, animais que eram do mato. As pessoas também responderam, ó, quem foi o animal mais citado? O gato doméstico. Né? Então, o gato doméstico foi um dos animais mais citados. Seguido... E o segundo foi o cachorro, né? Aqui, o cachorro doméstico, gente. Então, Exato. Pensando nisso, gente, aí eu pergunto, será que às vezes, assim, tipo, eu sei que a Bruna perguntou de forma adequada, porque a primeira entrevista que a Bruna fez foi comigo, a gente ajustou a entrevista, treinou, ensaiou, fez tudo direitinho, bonitinho, ela fez com outras pessoas que entenderam, mas algumas pessoas, infelizmente, elas falavam do gato doméstico e do cachorro doméstico. Então, aí eu pergunto, será que as pessoas não sabem o que é silvestre? Não sabem o que é um animal silvestre? Diferenciar o que é um animal silvestre de um animal, por exemplo, doméstico? Então, a gente tem ainda esse desafio, que também é levar informação que às vezes é básica. Será que as pessoas sabem diferenciar esses elementos da fauna? Sim ou não?
E depois de eu trazer esse panorama geral para vocês, eu queria apresentar agora a estrela da noite, da tarde, na verdade, né? Que não é de noite, mas da tarde. O Sagui de Rondônia, o nosso Mico Rondônia, tá? O Mico Rondônia, gente, esse moço aqui, super simpático, ele tem essa orelha grande, tá, gente? Não fala mal da orelhinha dele, eu falo. Na verdade, eu falo que a orelha dele é grande. Parece um morceguinho, né? Essa orelha grande de morcego que ele tem. Ele é um animal de pequeno porte, não é um animal de grande porte. Ele mede, em média, 22 centímetros, descontando a cauda, né? A gente não conta a cauda aqui nesse comprimento total dele. Tá? Ele possui poucos pelos aqui na face, normalmente é desnuda, não tem muito pelinho aqui, não tem quase nada. A cauda é quase toda preta, mas assim, um preto mais castanho escuro, e tem alguns pontos aqui que são brancos, acinzentados. A parte de trás aqui dele, né, como a gente chama que é a zanca de trás aqui dele, né, é um castanho acinzentado escuro, e ele tem essa parte aqui cinza, né, na parte aqui dorsal, aqui de cima, nas escápulas, e na cabeça normalmente ele tem essa faixa preta, e aqui com essa faixinha branca na testa. Então, esse é o Mico Rondônia. Então, prazer apresentar a vocês essa espécie. Foi uma espécie que eu até... Coitado dos meus irmãos, gente. Os bichinhos estão aqui, mas meus irmãos eu escuto sobre esse macaco desde que eu fiz graduação. Ensaio de PIBIC, ensaio de TCC. A minha família, gente, se perguntar o que ele come, acho que é capaz ainda de lembrar. Tanto que eu falava desse macaco. Aqui até acho que o Raul está aqui, o Raul que cedeu essa foto para a gente também aqui. Ele aqui está com uma cara mais assim, né? Está com uma cara mais assim de enigmática. É uma espécie que é endêmica aqui do nosso estado, então você só vai encontrar ele aqui no estado de Rondônia. Seu limite norte é justamente o Rio Madeira. Aos biólogos, o Rio Madeira é uma das maiores barreiras de especiação de espécies de primatas que nós temos. O Madeira desempenha uma função muito importante em termos de especiação, não só de primatas, mas como de quase todos os grupos. Tá? Aqui na distribuição dele leste, aqui é o rio Ji-Paraná ou o rio Machado, que chama. Aqui nós temos a Serra do Pacaás, também aqui nessa parte sul da distribuição dele. A gente ainda pouco conhece essa parte aqui, ó. Provavelmente ocorre uma população aqui, ao sul da Serra dos Pacás Novos, mas a gente ainda não conhece muito, precisa entender mais sobre essa espécie. E aqui nós temos uma moré, aqui no oeste. Foi descrito em 2010, antes ele era chamado de Mico nigriceps, que foi em 1992, só que aí viu que não era o nigriceps só vai ocorrer aqui, gente, do outro lado aqui do Ji-Paraná, um pouco aqui no Mato Grosso, do mesmo jeito que o nosso estado se chama Rondônia, em homenagem a Marechal Cândido Rondon, o Mico Rondônia leva esse nome, então ele se chama Rondônia em homenagem a Cândido Rondon, e ele, infelizmente, né, pelas características do nosso estado de Rondônia e pela falta de informação, ele já é uma espécie considerada vulnerável à extinção. Né? O que a gente sabe dele é que a sua alimentação é baseada principalmente em exudato. Não sei se o João está aí, mas aqui é uma foto do João, dele comendo o que a gente chama de goma da árvore, que é aquela seiva que fica, é a goma das árvores. Ele escarifica, ele tem o dente dele é para isso, ele faz o buraco, perfura, e uns dias sai a goma e ele consome, que é riquíssimo em açúcar. Depois da goma, vem os frutos. Ele pode ser encontrado em ambiente alterado, né? Pode ser encontrado em ambientes super alterados. Dentro da cidade, nós temos vários locais que já registramos a presença dele. Tá? Nosso trabalho, que é o André, lá do nosso grupo, que é o mais responsável por isso, de compilar e de verificar essas informações. E ele pode ser visto, né? A gente fala que ele anda em parceiro, ele não anda sozinho. Ele anda com a galera dele, então ele pode fazer associações mistas. Então, essas associações é formar bandos com outras espécies de primatas. Então, essas associações podem variar muito no tempo e no espaço, como elas se perpetuam. Né? Uma das principais espécies que ele anda em parceria aqui é o nosso soim, que é mais ou menos o mesmo tamanho e peso que ele, que é o Leontocebus wedeli, que é o que a gente mais conhece. Outros primatas de grande porte é muito difícil. Depois dele a gente vê um pouco do zog, né, que é o Plectorocebus, mas é mais comum o soim. Macaco prega, macaco de cheiro, é muito raro ver associações com esses animais. O que a gente sabe da situação desse bicho, gente?
que a população dele está em declínio, justamente por estar inserido dentro da área do arco de desmatamento. O estado de Rondônia foi um dos estados que mais desmatou nesse primeiro semestre de 2020, né? Estamos vendo um acelerado processo de desmatamento no Brasil inteiro e de queimadas junto. Acredita-se que ele não seja tão bom adaptável, né? Não tem uma boa adaptação em relação à questão de modificação de ambiente igual o soim, igual o comparsa aqui dele, que o cara tem uma distribuição muito maior, vai no Amazonas, Rondônia e Pará, Rondônia e Acre, se adapta muito bem a ambientes alterados, e por causa dessa competição, né, ele ser inferior competitivamente, o soim esteja invadindo a área e fazendo com que a população do mico Rondônia se reduza. Nós consideramos ele uma espécie madura, uma espécie rara, justamente por causa que não se tem informações precisas da sua densidade populacional. Fizemos um trabalho na Canindé, né? Quem conhece a Canindé, da UCIP Canindé, na área da UCIP, não registramos em nenhum momento um mico, vimos ele fora de censo, não registramos ele no censo, então a gente não tem uma estimativa, por exemplo, daquele remanescente do tamanho das populações. Nós não sabemos o número de indivíduos maduros, né? Indivíduos que tenham alcançado maturidade sexual e possam se reproduzir, que com base nisso, você pode verificar a viabilidade da população a longo prazo. Então, sem essa informação, no momento, a gente não sabe dizer se a população do mico se mantém, quanto que ele se mantém. E, infelizmente, a distribuição toda da espécie está inserida dentro do arco de desmatamento. Então, a espécie toda, a distribuição dela está inserida dentro desse local, que é um dos locais que mais desmata no Brasil. É a nossa frente de agropecuária, de expansão da agropecuária, que ela se expande da borda para o centro, né? Então, está se expandindo da borda do centro, e principalmente na zona de Porto Velho, essa zona aqui mais próxima, que a gente tem índices altíssimos de desmatamento. O município que mais desmatou agora no primeiro semestre foi justamente Porto Velho. Aí junta, né, gente? Coitado, já está essa situação horrível. Então, a gente tem a questão do desmatamento. Uma coisa que eu friso muito é pecuária e agricultura não sustentável, porque existem práticas sustentáveis de agropecuária e de agricultura, né? A gente não pode falar, né, só julgar a agricultura e a pecuária, a gente tem que pensar também todo mundo é que come, né? Para a gente falar, vamos fazer práticas melhores, aí teria que todo mundo parar de comer e não comprar mais o tio urbano, né? Nem o tio urbano, né? Primavera, porque o preço que o arroz está horrível. Mas a gente tem que pensar que a questão envolvendo a agricultura e a pecuária são essas formas insustentáveis de produção. Temos modelos sustentáveis? Temos. Inclusive, nós temos a Política Nacional da Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, que visa justamente isso, uma produção mais sustentável no Brasil, mas, infelizmente, essa política nacional não é levada à frente, igual a Política Nacional de Restauração de Vegetação Nativa. Então, temos modelos de produção mais sustentável? Temos. E esses modelos não envolvem aquele campo, né, de pasto limpo, que tu vê uma castanheira perdida ali no meio, e aquela imensidão de capim só. E, inclusive, 80%, né, 80%, isso é um número bem alarmante, das pastagens no Brasil, elas estão degradadas. Então, em breve, elas não vai ser mais possível a produção animal ali. Então, acaba que, em vez de recuperar essas pastagens, são abertas novas frentes de pastagem e essas pastagens ficam abandonadas. E muitas vezes em situação tão precária que a capacidade de resiliência, de retorno ao seu estado original daquela pastagem, ela foi tão perturbada que ela fica inviabilizada. Tá? Expansão das cidades, né? A gente tem um micro-Rondônia dentro da cidade, e dos empreendimentos, né? Já não basta tudo isso, onde que a gente instalou 2 usinas? Bem na área da distribuição da espécie. O que aconteceu com parte da distribuição da espécie? Foi por água abaixo, literalmente. Temos um micro-Rondônia presente em algumas unidades de conservação no estado, que são essas aqui, Estação Ecológica de Samuel, o Parque dos Pacás Novos, a Floresta Nacional de Jamari, a Resex do Rio Ouro Preto e o Parque Estadual de Guajará-Mirim. Por que eu destaquei esses 2 em vermelho, galera? Porque são justamente as unidades que mais sofrem com invasão de terra no estado. Então, Pacás Novos, gente, vira e mexe, tem confronto armado lá com o grileiro. O pessoal invade, desmata, taca fogo, espera começar a chover e taca semente. E aí vai reclamar o direito à terra.
Parque Estadual de Guajará-Mirim, mesma coisa. Passou uma estrada lá dentro outro dia, colocaram uma estrada. O parque perdeu parte da sua área. Então, parte da distribuição do animal, que já não é aquelas coisas maravilhosas, né? A gente olha aqui, tudo que está em verde, gente, é o que tem remanescente de vegetação. Mas o que está em amarelo, gente, é que já foi desmatado. Então, você vê que onde tem unidade de conservação, você ainda encontra as melhores condições de vegetação. Mas olha essa situação aqui. Então, a gente vê que, ao mesmo tempo, nós temos frentes de desmatamento muito pesadas. E a gente mora em Rondônia, a gente sabe como é que as coisas funcionam aqui, né? Sabe que, infelizmente, isso envolve deputado, envolve senador, envolve altas cúpulas políticas, e combater isso é bem complexo. E aí eu trago aquela famosa frase do brasileiro, né, do nortista, né? Você pergunta, tem coisa tal? Tem, mas acabou. Então o mico está chegando nesse ponto. A gente vai daqui a pouco falar que tem, mas acabou. E o pior de tudo, gente, poucos estudos publicados sobre a espécie, não tem quase nada, literalmente. 71% da distribuição dele está fora de unidade de conservação. 38% da cobertura vegetacional original da área de distribuição já foi modificada, virou pasto ou virou qualquer outra coisa. E a gente ainda encontra ele dentro de área urbana. Isso foi um registro que foi enviado. Gente, espera aí rapidinho que eu vou botar o Bob para fora. Bob, fora. O cachorro é participativo demais aqui em casa. Então, boa parte dos registros que a gente tem dentro do nosso perfil do mico, onde a gente sabe que tem dentro da cidade, é justamente essas fotos que as pessoas nos enviam, dos registros que elas fazem na cidade. Então, isso aqui foi na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental da Rio Madeira, foi a Glaura que enviou para a gente, que é na zona norte de Porto Velho, e ela registrou isso no muro da escola. Tá? E aí eu falo para vocês por que a gente escolheu o Mico Rondônia, né? Esse aqui é o nosso mascote, que ainda não ganhou nome, né? Ele vai ganhar nome mais daqui a um tempo. E, na verdade, não é o mascote, é a mascote. Ela vai ser uma menina, nossa mascote. Por que a gente escolheu o Mico Rondônia? Por vários motivos, eu trago alguns para vocês aqui. Primeiro, porque primata, gente, são consideradas espécies carismáticas. As espécies carismáticas são aquelas que trazem empatia, as pessoas gostam, acham bonitinho. Imagina o mico-leão dourado, aquela juba toda douradão. O pessoal lá no Rio de Janeiro, todo mundo sabe quem que é o mico-leão dourado. Porque é uma espécie carismática, ela atrai empatia. E é o que te chama, gente, nós que trabalhamos com mamíferos temos uma vantagem. Nós trabalhamos com a fofofauna. É fofo, não é fofo? Eu acho fofo. Às vezes ele não é muito simpático, bonito, assim, mas ele é fofo. É fácil de registrar dentro da cidade, então a gente tem vários registros dessas pessoas, eu falar desse cidadão. Ele tem potencialidade para se tornar uma espécie guarda-chuva, que é um conceito que a gente traz lá da biologia da conservação, junto com a espécie carismática, que é que essa espécie, na hora que você preserva ou conserva ela dentro do seu habitat e conserva o ambiente que ela está, você acaba favorecendo, conservando todas as que estão ali inseridas. Tá? A gente pode dizer, gente, com 100% de razão, que ele é um macaco 100% rondoniense. Então, nós temos uma vantagem, gente. A gente é o único estado do país que a gente pode dizer que tem um macaco que leva o nome do nosso estado. A gente encontra ele nas áreas urbanas. Então, cria as pessoas podem falar assim, eu sei qual é, eu vi lá perto de casa. Então, essa familiaridade visual leva o nosso nome do estado. Justamente por causa dessas relações, aquele sentimento que eu falei para vocês lá da Águia Careca, de representatividade e pertencimento, nós podemos utilizar isso como fator importante. É o nosso ilustre desconhecido, né? Leva o nome do nosso estado, está totalmente ameaçado, mas a gente não sabe nada, e já está vulnerável à extinção. Então, foram essas razões que nós utilizamos para falar, precisamos falar de Mico Rondônia. Precisamos que as pessoas saibam que o estado que elas moram, né, que elas nasceram, a maioria que a gente conversa, é justamente o estado que carrega, né, o macaco carrega esse nome do estado. Então, pertence esse sentimento de pertencimento em relação ao estado. Não tem só um Mico Rondônia, né, gente? Tem um monte. Se eu for falar aqui de um por um, a gente vai ficar aqui a tarde até a noite, né?
Temos espécies de salamandra, que só ocorre aqui no estado de Rondônia, que leva o nome do Rio Madeira. Temos o Plectoroceros parecis, que foi descrito, gente, em 2019. Então, uma espécie que foi recém-descoberta na ciência. E que onde que ela está? Na região do Arco do Desmatamento, ali no Mato Grosso e Rondônia, né? Então, ali na Serra dos Parecis, né? Então, foi descrito. Nós temos um beija-flor que leva o nome do estado, nós temos insetos que levam o nome do estado. Então, a nossa ideia também proposta é pegar essas espécies com o nome do estado, que levam o nome de aspectos do nosso estado, e criar esse sentimento de pertencimento. Então, se eu não sou, por exemplo, eu não gosto de mamífero, eu gosto de répteis. Você tem espécie que você pode trabalhar com isso. Eu gosto de aves, tem espécie. Eu gosto de insetos, tem espécie. Eu gosto de planta, tem espécie. Nós temos inúmeras espécies que nós podemos trabalhar para criar esse sentimento de pertencimento. E aí, falando assim rapidamente, gente, dentro desses animais, nós temos 15 espécies de primatas, que estão ameaçados de extinção, nos graus já de ameaça. E pensando nisso, foi criado em 2010 primatas amazônicos, e uma das espécies que estão na lista desse plano é justamente o mico-rondônia. E mais recentemente o nosso projeto está sendo incluído dentro do PAN. Não tem dinheiro, o PAN é pobre, gente. PAN é pobre, não tem dinheiro. Mas trabalhar em conjunto com outros pesquisadores para poder tanto conseguir verbas, como também trabalhar em conjunto, gerenciar dados, compartilhamento de dados, para melhorar essa questão em relação a esses primatas, que a maioria estima-se que alguns em 30 anos não vão existir mais, justamente por causa desse grau altíssimo de ameaça. O PAN tem 5 objetivos principais, e nós conseguimos, aqui no estado, se nós pensarmos em mico, a gente não sabe direito a distribuição dele geográfica, a gente tem empreendimentos que foram criados e que a gente não sabe o impacto de fato desses empreendimentos sobre as espécies. Eu trabalhei em resgate de fauna, trabalhei no resgate aquático, então eu sei como é que é a situação. Felizmente, o nosso primata não sofre com pressão de caça, não é caçado, mas tem outras formas de utilização, de recaptura do animal, e ao mesmo tempo nós temos que pensar na caça em determinadas comunidades que têm essa necessidade da caça como elemento da sua soberania alimentar. Então, a gente precisa conservar e ter um equilíbrio dessas relações. Questões de doença, gente. Nós estamos vivendo aqui uma pandemia. Nós vimos a questão da febre amarela. Quais são as doenças que podem atingir essa população e reduzir seus níveis? A gente não conhece nada sobre doenças do mico ainda, E, ao mesmo tempo, gerar conhecimento a respeito dos impactos, a gente gerar esse conhecimento e ver os efeitos das mudanças climáticas. Um dos componentes também, que não é objetivo, mas é um dos componentes, é a questão voltada justamente para a educação ambiental e a divulgação científica. É levar essa informação às pessoas sobre essas espécies. Porque, gente, não adianta eu só gerar informação. É aquele conversar entre cientistas. Eu gero informação, publico um artigo, boto lá no meu Lattes, sorrio, abro uma champanhe e sou feliz. Mas, de fato, como que é isso que eu publiquei está impactando ou levando à conservação ou à preservação das espécies? Só gerar informações, no caso também os dados, é suficiente para isso? Só eu fazer um estudo e publicar é suficiente? E aí, às vezes, entra também situações onde que as pessoas confundem o que é de fato biologia da conservação. E biologia da conservação não é gerar dado, não é gerar informação, é gerar esforço conjunto de conservação prático das espécies. Isso é biologia da conservação. E não sei se vocês conhecem o Hugo Fernandes. O Hugo ele tem o perfil dele que ele lança muita coisa sobre a perda das espécies, E o Hugo fala muitas vezes assim, só os dados não informam, gente. Só falar número não informa. Número entra e sai. A gente precisa criar o sentimento que as pessoas entendam que aquilo é necessário. E, ao mesmo tempo, não que aquilo é necessário. Eu falar que, por exemplo, a jiboia desempenha um importante papel no controle de roedores, controle biológico dentro da floresta, muitas vezes para as pessoas é uma cobra. Agora, se eu falar que a perda dela pode impactar não somente o controle biológico dentro da floresta, mas dentro de lavoura,
porque tem vários agora estudos verificando a questão da saliva, não só da jiboia, né, de outros animais também, venenos, né, de outras serpentes, para estudos sobre medicamento. Aí que eu impacto a vida da pessoa. Aí que eu falo assim, ó, esse animal é bom para isso. Infelizmente, é esse jabá que a gente precisa fazer em relação aos animais para muita gente. O ideal é que questões éticas por si só fossem suficientes para a gente conservar ou preservar as espécies. Mas não é assim que funciona. A gente precisa mudar o nosso pensamento, né? E o pensamento de quem? Primeiro é o nosso, né? A gente quer mudar o pensamento dos outros, a gente precisa principalmente mudar o nosso. Criar essa visão crítica sobre o que nós estamos fazendo, para quem nós estamos falando, né? E também da população que ela também se integre nesse processo. Aí aqui tem que assim, quando o biólogo diz e ninguém entende, o Sagui de Rondônia realiza associações mistas com outras espécies de primatas. Isso para mim está muito claro, mas se eu falar para outra pessoa, talvez ela não entenda nada do que eu falei. Tanto que no nosso projeto nós temos uma jornalista, que é a Rebeca, que tudo que a gente produz passa primeiro na mão da Rebeca. E a Rebeca lê. Que muitas vezes a Rebeca me fala assim, vocês escrevem para vocês entenderem. E só para vocês. Não é colocar a palavra assim, oi pessoal, tudo bem, galera? Isso não traz uma relação feeling. Porque eu não entendo o que você está falando. É inteligível. A gente precisa transformar isso que vocês, essa ciência de vocês, em uma coisa que alcança todo mundo. E isso é um desafio para a gente. Não temos só a Rebeca, nós temos também uma pedagoga que faz parte da equipe e que quando eu preciso criar produto para criança, é na mão dela que passa. Tem aquela conversa para tirar as dúvidas, é na mão delas que passam. Nada que vai para as gravações ou vai para material, não passa na mão delas. Justamente porque nós precisamos mudar. Não é, a gente aprende um monte de palavras difíceis na faculdade, nos cursos, aí de repente para a gente falar fácil, é um desafio gigantesco, né? E aí eu trago para vocês aqui, para quem é fã do Irmão de Jorel, né? Quem conhece o Steve Magal, o Steve Magal, ele é uma caricata, né, daqueles personagens de ação que não só sai dando porrada nos filmes e não falam nada, né? Só que em um dos episódios do Irmão de Jorel, quando o Steve Magal vem do futuro para salvar o irmão de Jorel, e na verdade era o Jorel, ele fala a seguinte frase para o irmão de Jorel: a educação formal é o caminho mais curto para a cidadania. O Steve Magal quase não abre a boca, mas nesse momento ele, foi perfeito. E de fato, a educação, não estou falando que é informal, não é uma educação que possa alcançar essa cidadania, mas a educação formal, ela tem uma propriedade por si que permeia isso, que possibilita isso de uma forma muito concreta, né? Falando de educação formal, né, eu sou da geração que a gente viu os livros aparecer nos nossos livros didáticos, né? Aparecia o urso, o leão, a zebra, qualquer coisa, menos o animal da nossa fauna. Hoje nós temos o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, e nesse Programa Nacional é justamente voltar, que os livros voltem para a realidade regional e local, tanto com tirar a gravura, e colocar a fotografia para entender onde é aquele ambiente que o animal está inserido, escala, o nome popular, o nome científico. Então, inserção de elementos locais. Isso também vai ser um desafio que a gente pensa que Brasil, né, o Brasil, Rondônia, né, pensar em Brasil no geral, nós temos um país de dimensões continentais. A Europa quase toda cabe aqui dentro. Então, como criar um livro didático que abrace todas essas realidades, de todas as regiões, que abrace a Mata Atlântica, que abrace a Rondônia, a Amazônia, os Pampas, o Cerrado, a Caatinga. Coitada da Caatinga, gente. É o bioma mais lascado que a gente tem. Sofre mais pressão. Então, isso é um desafio, também um desafio nosso, como biólogos, nós produtores de material didático, justamente, às vezes, não aquele só o livro, mas o material didático também que faça isso. Então, é um desafio que a gente também tem que abraçar para poder transformar essa realidade. Realizar parceria com as escolas, e aqui eu falo da nossa parceria com a Judith Holder, que é a escola que a professora Jane Luz, que é a nossa pedagoga do projeto, é diretora. Fizemos uma parceria maravilhosa, produzimos os vídeos para a escola, foi um vídeo falando sobre diversidade no geral, biodiversidade, um falando sobre fauna, outros falando sobre flora e as ameaças da biodiversidade. E as professoras da escola, gente, fizeram esse negócio aqui que eu me apaixonei, que quase eu levei todos os cadernos das crianças comigo.
pegando isso que a gente fez, esse trabalho, elas criaram o material dos alunos, as tarefas, as atividades. Né? Isso aqui eu trago um exemplo para vocês, que colocaram a anta, o nosso mico, e a onça pintada, para as crianças trabalharem questão de coordenação motora, contar, saber fazer a letra. A gente vê assim, fauna, a professora dando aula sobre o F. As professoras criaram os vídeos delas baseados nos nossos vídeos, trabalhando o que elas precisavam trabalhar de conteúdo. Esse é o grande tchan da coisa. Não é trabalhar uma educação, uma divulgação científica desvinculada das práticas educacionais, educativas do dia a dia de uma escola, mas de forma integrada. Em vez de a gente ter aqueles velhos exemplos, né, que seria o cachorro, sei lá o que mais aqui, olha, anta, mico-rondônia e onça pintada. Então, o próximo passo também é nós não só produzirmos o material básico, mas darmos os exemplos. Chega com, olha, a gente tem aqui, ó, fiz essa apostila, e aqui está o material que a senhora pode trabalhar na sua escola como material para tarefa de escola, de casa. Né? As criancinhas não gostam de tarefa de casa, às vezes, né? Mas a gente trazer essa tarefa de casa modificada. Então, a gente fala, trazer essa linguagem acessível, lembrar que a gente não fala entre a gente inserir isso no conteúdo didático, e o Judith Holder deu um exemplo muito bom disso para a gente. Tem várias tarefinhas, eu não botei todas, eu só trouxe essa de exemplo. Trabalharmos de forma interdisciplinar, porque a gente precisa de trabalhar isso. A gente teve um desafio que depois a gente vai postar, não postei hoje, que era falar no único vídeo, gente, falar sobre sistema circulatório, falar sobre matemática e biodiversidade. A gente pegou, quebrou a cabeça, criamos, né? A gente vai lançar ainda o vídeo, para falar sobre esses 3 componentes em uma única aula. E a professora ainda vai trabalhar com isso, redação, leitura e interpretação de texto. 4 disciplinas, um único vídeo. E nesse vídeo você vai ter todos esses conteúdos, inclusive sobre fauna. Esse é o grande desafio que a gente tem que se propor. Parar daquele negócio de fazer a palestra também, elas são úteis? São, lógico que são. Mas a gente precisa ir além. As palestras que a gente vai fazer na Semana do Meio Ambiente sobre biodiversidade. O resto do ano fica esquecido. Aí lá na Semana da Água a gente fala algo, na Semana da Árvore, e o resto do ano. A gente precisa isso. E de uma equipe. Eu, como bióloga, né, eu tenho uma. Eu não. Nós temos uma equipe, né, nós do projeto somos uma equipe. Nós temos várias pessoas diferentes. Agora a gente tem o Raul Poma, que entrou, né? Eu acho que o Raul tem também aí. Acho que o Raul é formado em administração, se eu não me engano. Somos uma equipe multidisciplinar. Somos uma equipe com várias pessoas de várias áreas diferentes, trabalhando com um único objetivo. E a gente precisa aumentar essa nossa interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. E aí, daqui a pouco, né, não vou botar o vídeo, porque eu vou esperar fazer o lançamento oficial. Eu ia botar, né, eu não botei. Então, só para trazer para vocês, o próximo desafio nosso, que nós estamos criando junto disso, é o alfabetizando com a fauna. Tanto que eu falo, Xuxa, querida, não quero mais saber de A, de amor, B de baixinho, C de coração. Chega desse negócio. Não quero mais. Agora, para mim, é A de anta, B de bacurau, C de cobra coral, né? O KY e aquelas outras letras americanas que a gente incorporou, o KY e o W, a gente vai trabalhar a questão indígena, né? As palavras indígenas dentro do alfabetizando com a fauna. E é justamente, né, a Giovana, o Regis e o Alexandre aqui. Eu só fico por trás das câmeras, gente. Eu não apareço nos vídeos, eu apareci nunca mais na minha vida. No vídeo, eu sou horrorosa falando, eu não consigo agir com naturalidade. Tem aquele do Wally, né, que fica falando, Wally, que vai buscar plantinha no planeta todo desabitado lá, esculhambado, que ele acha uma planta que começa a cuidar. Aquele robozinho sabe falar melhor do que eu no vídeo. Então, eu não participo, são os meninos que levam muito mais isso à frente, né? Então, a gente vai lançar o nosso piloto do Alfabetizando com a Fauna. Começamos com a letra A, né? Vamos fazer as vogais, justamente para disponibilizar esse material e trabalhar com isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem a linha de divulgação científica, que a gente trabalha, mas não é a nossa linha mais forte, está voltando para a linha da educação, que a gente está aproveitando essa questão de fake news, né? E a gente está na onda da fake news, né? A gente viu aí a fake news da água com limão, do vinagre, da água quente, agora do boi bombeiro, né? O boi que está protegendo o Pantanal, né? E a gente tem que aprender com essas fake news, né? Então, o que a fake news é característica? É texto curto, linguagem simples, ela é compartilhada, pode ser compartilhada, então elas são curtas, né? Não tem data nas fake news, né? Então elas são atemporais, a qualquer momento elas podem ser utilizadas.
E elas são arquivos leves, não são coisas longas. Porque, gente, a gente só... É igual aqueles textos do WhatsApp, me desculpa. Quando você tem que clicar ali no ler mais, eu já tenho dificuldade, né? Eu tenho mensagem aqui, não sei se a Giovana quer falar comigo. Ler mais. Gente, eu estou dentro do meu tempo ou está acabando? Eu já até passei, né? Aqui quem manda é você. Se você quiser seguir aí, a gente está escutando você falar. Então tranquilo. Eu já estou fechando para a gente... que o cachorro também me atrapalhou, mas vamos lá. E aí, gente, nessa questão da nossa divulgação científica, a palavra-chave nossa, pensando em fake news, é a acessibilidade. É conteúdo acessível às pessoas, é conteúdo simples, é conteúdo curto e de fácil compartilhamento. Não conteúdo que tu tem que ir para um link do YouTube, um conteúdo que tu envia, né? E eu trago aqui o Neil Tyson, né, que é um astrofísico, né, astrônomo, que ele inaugurou a era dos memes, né? Até hoje a gente faz assim, por causa dele. E ele conseguiu falar sobre cosmos, a criação do universo, de uma maneira tão simples que ele virou uma celebridade. Porque o cara consegue transformar aquilo que é muito complicado numa coisa tão simples e acessível. Não existe ninguém no mundo que não veja esse meme e saiba que o cara é. Então a gente tem que trabalhar isso. Acessibilidade. Conteúdo curto, fácil, compartilhável, linguagem leve e atrativa. E também a gente tem que pensar, o que é importante saber? É que a cobra é venenosa e que aquele acidente ofídico vai deixar a perna dela toda destruída, ou que aquele animal, ele é utilizado, o veneno dele é utilizado para a produção, é o princípio ativo de um dos maiores remédios para controlar a pressão alta. Aí eu falo isso rapidamente porque eu trabalhando nessas comunidades que eu trabalho, uma vez eu contei, o cara me falou que matava toda a jararaca que via. E eu contei da jararaca, falei isso. Um dia ele me chegou assim, dona Marcela, me chamo de dona. Nunca mais matei nenhuma jararaca. Eu falei, mas por quê? Porque eu tomo remédio de pressão alta. Então, essa cobra está salvando a minha vida. Então, eu vou salvar a vida da cobra. Então, é isso que a gente precisa trabalhar. Eu vou passar depois aqui o vídeo do Minuto da Biodiversidade, que a gente tentou incorporar isso. São vídeos de 1 minuto, informação simples, fácil, rápida. Os meninos, assim, a gente faz toda aquela troca de roteiro, vem para mim, vai para a Rebeca, vai para a Jane, volta, mexe, estica, puxa, arruma. Os meninos pensam no fundo, no cenário, fazem tudo. Eu só recebo o vídeo para fazer as revisões finais, né? Alexandre, a Giovana, o Regis, que são as pessoas, a Magna também, são as pessoas que estão mais à frente produzindo e estrelando os vídeos, né? A última vez eles quase me expulsaram, gente. Foi o vídeo da iguana, que eu comecei a contar as iguanas desesperadamente, e eles quase me mandaram embora do vídeo, né? Mas assim, eles gostam de mim também, tá? E, ao mesmo tempo, a gente precisa alcançar essa participação cidadã, né? A gente precisa fazer com que as pessoas elas tenham esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de representatividade e criem, né, essas informações e sejam responsáveis por essas informações. Então, a gente tem a Ciência Cidadã, nós temos o sistema do Ubu, o Wikiavis e o Ictio, são os 3 aplicativos mais utilizados. O Wikiavis, principalmente, ele é uma grande rede de compartilhamento de informações que as pessoas vão tirando foto, vão abastecendo, vão colocando informação. O sistema Urubu, que é para atropelamento de fauna, e o ICT, que é para questão de pescadores, para questão de pescado. Então, essa participação pública nas investigações científicas e nas tomadas de decisão, a incorporar essas pessoas que são elas as principais, né, que devem ser alcançadas, nós queremos fazer isso. Nós tentamos trabalhar nesse sentido de troca de informação. Então, eu não sei onde tem o macaco. A pessoa me manda foto, me manda vídeo. Eu explico o que está sendo feito, eu falo sobre o macaco, eu tiro dúvida e me boto à disposição para ajudar no que for necessário. Com informação, eles pedem vídeo, pedem mais informação. Outro dia, uma pessoa me mandou uma foto do macaco aqui e eu fui explicando. E é isso que a gente precisa, tá? Mas a gente tem muito chão pela frente, não só com o mico, mas no geral. No mico, a gente precisa conhecer melhor os limites da distribuição dele, a gente não sabe como está a situação dele do sul do estado, mais para o sul. O tamanho das suas populações, a gente desconhece. O número de indivíduos batudos, né, como eu falei para vocês, com maturidade sexual. Esses fragmentos florestais isolados precisam ser conectados justamente para possibilitar fluxo gênico, que é uma coisa muito importante quando a gente pensa em pool genético dessas populações. Avaliar a adaptação desses animais em ambientes alterados, as epizotias também, conhecer essas questões de zoonoses, ampliar as atividades de educação ambiental, né? A gente está tentando fazer essas ampliações justamente com esses materiais para disponibilizar para as escolas
e esse fortalecimento da ciência cidadã, do pertencimento. E aqui, gente, eu deixo o meu muito obrigado a todos, né, que estiveram até aqui, que eu não estou vendo ninguém, não sei se está todo mundo aqui. Eu deixo o meu contato aqui do meu Instagram e do meu e-mail. Esse aqui é o contato do e-mail e do Instagram do Mico. E essa palestra ela foi feita a muitas mãos, né? Thaís, Alexandre, Magna, Cláudia, todo mundo ajudou a construir parte, né? Eu falei assim, me manda isso para botar na palestra. Botavam. E nós somos, né, gratos a essa possibilidade de estar aqui com vocês e agradecemos a presença de todo mundo, né? Eu agradeço a minha equipe, né? A minha não, a nossa equipe do Mico, que somos o projeto nasceu literalmente comendo pastel. A gente foi para uma cantina, eu, Cláudia e Magna, comendo pastel. E no dia seguinte já estava um rebu, a gente já começou a fazer as coisas, já foi atrás de gente, aí foi chegando Alexandre, chegando Regis, foi chegando. Depois a gente chegou mais recente a Jane, chegou a Jane, a Giovana, o Raul, a Thaís. Então, todo esse pessoal, Bruna, que participa e que faz esse mico acontecer. Meu obrigado a todos vocês. Olá, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar no chat. Parabéns, Marcela, pela ótima palestra. Foi muito bom. Gostei bastante de ver as coisas que você tem para compartilhar com a gente. E muito bom conhecer nosso mico rondoniense, né? Tão pouco falado. Infelizmente. O Kenny aí, é o Kenny Wesley Marques que está aí. Deixa eu ver se você pergunta. Vocês ficaram rindo, né? Quando eu falei que o bichinho não era tão simpático assim. Ele é bonito, gente. Estiloso. Bom, se ninguém tiver pergunta, eu queria pedir para Amanda, a Amanda do Coex, ela tá aí? A Alexia tá aí. Tô vendo os rostinhos conhecidos. Amanda, cadê tu, Amanda? Amanda. Bom, eu ia pedir para Amanda mandar para mim o link, então depois eu mando um e-mail para ela. Bom, mais uma vez agradecer. Eu sou o Wellington da Liga, foi eu que enchi... Aí, a Amanda vai falar. Amanda? Oi, Wellington, qual o link? É a Carla. É a Carla. Carla, como é que eu faço para ter acesso a essa gravação? Eu encaminho para você no e-mail, tá bom? Tá bom, muito obrigado, Carla. Tá, agora eu vou falar, Marcela. Muito obrigado. Foi eu que perturbei a Giovana para essa palestra. Falei, Giovana, tu não tem como chamar o pessoal do projeto do Mico aí pra gente? Eu queria uma palestra, porque ultimamente a gente está chamando bastante palestrante e eu achei muito importante, achei interessante o trabalho que vocês estão fazendo de divulgação científica dessa fauna da gente, que, como eu disse anteriormente, é tão pouco conhecida. Então, eu agradeço realmente por você ter aceitado esse convite, porque eu sei que não é fácil, ainda mais para uma pesquisadora, deixar 2 horas do dia aí para falar um pouco, mas a gente sabe que isso é muito importante. Então, obrigado mesmo. Eu falei demais, eu falei demais, senhor. Eu olhando o celular, agora que eu vi que eu deixei no ocupado, né? Aí eu não vi nenhuma mensagem chegando, falando para me mandarem mensagem. Wellington, eu que agradeço demais você essa oportunidade. Um projeto que começou, né, esse ano, literalmente, a gente começou em março, se eu não me engano. A gente começou, os meninos, eu não sou péssima com datas, os meninos sabem melhor que eu as datas. Mas a nossa ideia é crescer, né? Agora que a gente tem essa institucionalização do projeto com a Canidé, que sempre a Canidé, os projetos que a gente fazia também apoiava muito, e agora a gente está, acho que a Débora estava aqui também, a gente está correndo atrás de dinheiro, a gente precisa para as coisas acontecerem em dinheiro, né? Então, a gente agradece muito, né, essa oportunidade. Eu deixei aqui para vocês, gente, o link do vídeo do nosso primeiro vídeo, né, o link do YouTube do nosso primeiro vídeo, que é do Mico, né, do Mico Rondoni. A gente vai fazer esses dias, né, estamos organizando os roteiros para mandar mais roteiro aí. E também a ideia também é que esses vídeos sejam curtos, né, de 1 minuto, para a gente poder compartilhar via WhatsApp, né, mais rápido, sem necessitar de YouTube. Então, tu fica com aquilo no teu celular. E eu agradeço demais a todos vocês. E aí, se tiver informação, souberem do animal, passa para a gente que a gente vai fazer o possível e o impossível em prol dessa conservação. Pode deixar, Marcelo. Qualquer coisa a gente passa para ti. A Larissa também está agradecendo aqui no chat. Eu estou vendo. Bom, pessoal, é isso então. A palestra foi isso. Muito obrigado para todo mundo que assistiu e participou aqui. Pode ter certeza que já vão ter mais eventos. Então tá bom. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa aula para quem vai ter aula agora.
Para quem é professor e vai dar aula agora, boa aula também. E até mais. Até mais, gente. Obrigada.